olá irmã. Dando sequência aos nossos vídeos, nós queremos falar hoje sobre o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o principal sacramento de toda a Igreja. É o sacramento dos sacramentos, porque toda a vida cristã gira em torno da Eucaristia. Toda a nossa Igreja, a nossa liturgia, os nossos ritos, todos eles se desenvolvem a partir da Eucaristia. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Por isso ela precisa ser bem celebrada, bem preparada, bem vivida por todos nós. Vamos olhar as recomendações do nosso Diretório Litúrgico Pastoral para a celebração da Eucaristia. No primeiro momento, o Diretório nos recorda a importância de celebrar a Eucaristia e de como celebrar a Eucaristia. São 3 tópicos que aqui estão escritos. Deve-se despertar a consciência de que a Eucaristia é uma ação comunitária e eclesial de caráter vivencial irrenunciável. É preciso descobrir a celebração da Eucaristia como fonte de espiritualidade. Enquanto não formamos uma comunidade de fé, não estamos atingindo a finalidade da Eucaristia e, portanto, não alcançamos nosso objetivo missionário como corpo de Cristo. A Eucaristia faz parte da comunidade. A Eucaristia faz a Igreja, ela faz a comunidade. O Diretório também nos apresenta o que se celebra na Eucaristia. Nós sabemos o corpo e o sangue de Cristo, mas além disso, a comunidade celebra a sua fé, celebra a sua vida na liturgia, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas preocupações. Tudo deve fazer parte da Eucaristia. Também a liturgia não pode se tornar um lugar para discutir soluções e respostas para temas e problemas que afligem a comunidade. Nós sabemos, às vezes, acontecem esses problemas na comunidade, mas é importante relembrar que a Eucaristia deve nos unir e nunca nos separar. Também a Eucaristia, pela sua dinâmica, e a liturgia da Igreja, também pela sua dinâmica, nos apresenta alguns meses do ano como meses temáticos, mês da vocação, mês da Palavra de Deus. No entanto, é sempre importante recordar que esses temas, eles não são o fundamento da Eucaristia. Esses temas podem ser agregados à celebração eucarística, no início, no momento da recordação, na homilia, nas preces dos fiéis. São momentos importantes também, mas lembrando que eles não tomam lugar do centro da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos no Rio Grande do Sul e por isso é costume celebrar a missa crioula em nossa diocese. É importante que as comunidades que têm esse costume possam ler o diretório para ver algumas diretrizes acerca apenas desta missa crioula. Também o diretório nos recorda a tabela dos dias litúrgicos e a sua precedência. Isso significa, na Igreja tem algumas festas e algumas solenidades que possuem uma preferência, uma precedência, é o termo correto de se utilizar. Por exemplo, todo o tríduo pascal, Páscoa, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, Natal, Epifania, Ascensão, Pentecostes, os domingos do Advento, da Quaresma, da Páscoa, Quarta-feira de Cinzas, as semanas de oitava, da Páscoa e do Natal. Todas essas celebrações, elas estão acima de qualquer celebração de algum santo. Então existe uma tabela de ordem de precedência. No diretório você encontra essa tabela. É importante nós analisarmos para sabermos quando marcar a festa do nosso padroeiro. Por exemplo, se uma festa de um padroeiro ocorrer num dia próximo ao dia da Páscoa, é possível celebrar esse padroeiro no dia da Páscoa?
Na liturgia, infelizmente, não é possível, porque a Páscoa ela tem precedência sobre este padroeiro ou padroeira da sua comunidade. Mas, por isso, é importante você consultar o diretório e também o padre da sua paróquia para ver como pode resolver de uma maneira simples, mas objetiva, esta situação. Contudo, a liturgia da Igreja sempre nos coloca as festas de Jesus por primeiro, sempre a precedência. É importante recordar também que na Igreja existem as missas votivas, dia 13, dia de Santo Antônio, primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus. No entanto, é sempre importante recordar que estas missas votivas também não estão acima na tabela de precedência. Consulte o diretório para também se inteirar mais sobre este assunto. Agora, o diretório nos convida a refletirmos os 4 grandes momentos da missa: os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e os ritos finais. De uma forma breve, nós passaremos todos esses ritos para também podermos celebrar melhor. Os ritos iniciais são compostos pela procissão de entrada, o ato penitencial, o glória e a oração da coleta. A procissão de entrada pode ocorrer sempre quando houver missa. Os coroinhas, acólitos, ministros e o padre. Esse é o cenário da procissão de entrada. De preferência, sempre a cruz na frente, para guiar a procissão. Nos recorda a cruz, sempre o santo sacrifício que será oferecido durante a missa. É bom que se evite comentários longos na entrada, porque o importante é deixar que o rito fale. O rito é a procissão. Então, comentário curto, procissão bonita. Também é importante recordar que o ato penitencial é o momento de nós fazermos a nossa reflexão, nosso exame de consciência, pedirmos perdão a Deus, reconhecendo a sua misericórdia. O ato penitencial pode ser realizado pela aspersão da água, especialmente nos domingos, pode ser realizado de forma cantada ou de forma rezada, conforme seguem as regras do missal romano. Depois o hino do Glória, de preferência sempre cantado. O hino do Glória se canta apenas nos domingos, nas festas e nas solenidades, e nos domingos que não caem no Advento e na Quaresma. Também a oração da coleta é uma oração onde o padre recolhe todas as intenções e aquilo que nós trazemos no nosso coração para apresentar a Deus. A oração da coleta é um dos momentos mais belos da Eucaristia, porque ali nós depositamos aos pés do altar para que Deus ouça a nossa oração. A segunda parte da celebração eucarística da Santa Missa é a liturgia da palavra. Contém as leituras, o Evangelho, a homilia, o creio e as preces. É uma das partes centrais da celebração, pois nós ouvimos a palavra de Deus. É importante que todas as igrejas tenham o lugar da palavra, o ambão, a mesa da palavra. A mesa da palavra é o lugar da proclamação, o lugar onde o leitor, ou o padre, ou o diácono proclamará a palavra de Deus. É importante também recordar que todos aqueles que vão anunciar, proclamar a palavra de Deus, possam fazer de uma forma bastante audível, ou seja, as pessoas que vão ler na missa, que vão proclamar a palavra, precisam treinar antes, não somente na hora, mas antes, se preparar bem para este momento. Também a liturgia nos recorda que nós temos os livros litúrgicos, ou seja, o lecionário. O lecionário contém as leituras da Santa Missa. É importante que em todas as comunidades possa haver o lecionário. O lecionário é o lugar da onde também se proclama a palavra. Lecionário, o evangeliário para o evangelho, especialmente nas igrejas paroquiais. Após a primeira leitura, nós temos o salmo. O salmo, de preferência, pode ser sempre cantado.
é uma oração melódica, uma oração onde nós transformamos a palavra de Deus em canto. Após o salmo, nos domingos nós temos a segunda leitura e a aclamação ao Evangelho. A aclamação ao Evangelho sempre o canto do Aleluia, exceto nos domingos da Quaresma, quando nós cantamos o louvor a vós, Senhor. O Evangelho nós ouvimos de pé porque o Evangelho é a proclamação das palavras de Jesus. Os 4 Evangelhos é sempre o momento central da celebração da palavra. Após o Evangelho nós temos a homilia, que o padre ou o diácono procurará sempre fazer em torno de 8 a 10 minutos. Uma breve reflexão dos textos que ouvimos, ligando também com o domingo festivo, com a celebração da nossa comunidade. Depois da homilia nós temos o creio, símbolo da fé. E depois do creio, as preces. As preces podem ser feitas de diversas maneiras. No entanto, o diretório ele nos orienta para que possamos fazer 5 preces na seguinte ordem. A primeira prece pelas necessidades da Igreja. A segunda prece pelos poderes públicos e pela salvação do mundo. A terceira prece pelos que sofrem qualquer dificuldade. A quarta prece pela comunidade local e a quinta prece pelos falecidos. É um bom número. 5 preces é suficiente para nós expressarmos a Deus tudo aquilo que nossa comunidade quer pedir. Terminadas as preces, inicia-se a liturgia eucarística, a segunda parte central da nossa celebração. A liturgia eucarística começa com o canto de apresentação das oferendas. Este canto ele é acompanhado, pode ser por uma procissão que leve as partículas, as hóstias e o vinho até o altar. Também nesta procissão pode-se levar os donativos para a caridade e também a nossa oferta generosa. Após a procissão das ofertas, o padre faz o oferecimento enquanto nós cantamos. E após o canto, inicia então a oração eucarística. Temos o canto do santo, a consagração e assim por diante. É importante recordar que a oração eucarística possui alguns versos que nós podemos responder. É opcional a resposta ou não, mas isso cabe a cada comunidade combinar com o celebrante da Santa Missa. Depois da liturgia eucarística, nós passamos para o rito de comunhão, que inicia com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso pode ser rezado ou pode ser cantado. Após nós temos o Cordeiro, enquanto o Padre realiza a fração do pão, o rito da fração do pão, nós rezamos ou cantamos o Cordeiro de Deus. E para encerrar este momento do rito da comunhão, nós temos a distribuição da comunhão para todos os presentes na Eucaristia. É importante recordar que os cantoras que vão animar a celebração combinem com o ministro ou com o padre se eles comungam antes de iniciar o canto ou depois de finalizar o canto. É importante esta combinação para não haver atrapalhos na hora da distribuição da comunhão. Também após a comunhão, o padre reza a oração pós-comunhão. Tudo isso antes dos avisos. Os avisos é depois. Precisamos concluir o rito da comunhão. Então, terminado o canto, pode ter um momento de silêncio e o padre reza a oração pós-comunhão, encerrando o momento, o rito da comunhão e também a liturgia eucarística. Terminada a liturgia eucarística, nós passamos para os ritos finais, que encerram a nossa celebração. Este é o momento, se houver, de dar algum aviso para a comunidade. Não deve ser longo, deve ser breve, mas que toda a comunidade possa escutar e também compreender aquilo que se quer avisar. O momento do rito final, também nós temos a bênção solene, momento também de louvor a Nossa Senhora, ao santo padroeiro da comunidade. É sempre no final da celebração quando nós fazemos este momento de louvor e este momento de devoção. Ainda dentro da celebração eucarística,
nós compreendemos, através do diretório litúrgico, a importância da adoração eucarística. A adoração, ela pode ser pessoal ou comunitária. O ponto 3.5 do diretório vai tratar isso. Essa adoração brota da celebração do mistério pascal e a ele conduz. O diretório nos recorda que a exposição do Santíssimo deve ser sempre sobre o altar, evitando o uso de tronos. Não se expõe também o Santíssimo somente para dar a bênção após a missa. É necessário um tempo de adoração. E sempre lembrar que o ministro da exposição do Santíssimo é o padre ou o diácono que no final da celebração, antes de repô-lo no sacrário, abençoa o povo usando os paramentos próprios para esta celebração. A adoração eucarística pode acontecer em algumas missas em que são previstas, como é o caso de Corpus Christi, ou então em outros momentos que a comunidade desejar e também assim se conscientizar para fazer esta adoração. É importante recordar também que quando houver procissão eucarística, como por exemplo nas missas de Corpus Christi, é sempre o ministro ordenado que conduz o ostensório com o Santíssimo. E também é importante recordar que o ostensório não é um objeto de devoção ou mágico, por isso também evite-se tocá-lo.